O laser faz a gente, como profissionais, se diferenciar dos outros dentistas. É super importante que a gente tenha ele como prática rotineira no consultório. Hoje no Brasil a gente tem mais de 300 mil dentistas. O que te faz diferente desses dentistas? Minha proposta nesse curso é que você possa, imediatamente depois de assistir às aulas, sair aplicando o laser com total responsabilidade, conhecimento técnico, para que você também consiga ter seus bons resultados. A semana da laser terapia, porque o momento nosso, né, de começo de ano, ele pede que a gente esteja aí preparado para tudo que está chegando, para tudo que está vindo, né? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento, e eu montei essa semana da laser terapia pensando em você que ou tem seu laser, mas está um pouco inseguro para trabalhar, ou você que nem tem o laser, mas quer saber mais do que o laser pode fazer por você. Então, meu papel essa semana, esses dias que a gente vai conversar aqui, é de facilitar esse trabalho para vocês, de ajudar vocês a conseguirem aplicar o laser amanhã mesmo. Todo mundo que está chegando, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu estou muito contente de começar essa semana aqui com vocês, de poder passar um pouco dessa experiência que eu tenho com o laser, para vocês poderem estar mais próximos, né, do que o laser pode fazer para a gente no nosso dia a dia, o que o laser pode ajudar. E, a gente vai com certeza ao fim dessa semana conseguir aplicar o laser no consultório com muito mais segurança. Você que se inscreveu na semana da laser terapia, você vai receber o material no seu e-mail que eu preparei com muito carinho para você conseguir ler, estudar, conseguir acessar quando tiver dúvida, para conseguir resolver essa questão do laser, conseguir aplicar, trazer isso do laser para sua rotina, beleza? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Gente, eu sou o Matheus, eu sou dentista, trabalho com laser desde 2006, desde antes de me formar. Trabalho com isso desde estágio, venho agregando conhecimento na laser terapia aí há mais de 10 anos, trabalhando com publicações internacionais, nacionais, capítulos de livro. Então toda essa expertise com laser, toda essa informação, né, eu vou trazer para vocês de uma maneira que, como muitos alunos me acessam há muito tempo, eu entendo quais são as principais dúvidas, o que segura o dentista muitas das vezes. E o tema de hoje, que a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico, vai ser justamente para a gente começar a sair um pouco desse lugar comum, que é a gente ficar inseguro, não aplicar, não conseguir medir resultado do laser, né? E é só isso que a Rosângela está falando. Laser é vida, não consigo trabalhar hoje sem laser. Eu também não consigo. Conforme a gente vai entendendo o que o laser pode fazer pela gente, a gente vai saindo dessa parte clínica tradicional e começa a melhorar a nossa performance clínica. E, gente, melhorar a performance clínica é tudo que a gente precisa. Afinal de contas, hoje o nosso paciente ele cobra muito da gente, né? Ele cobra que a gente entregue para ele muito, né? Doutor André, seja muito bem-vindo. O nosso paciente ele cobra com que a gente seja cada vez melhor. Por quê? Porque o paciente está muito mais ligado com tudo que está acontecendo. E aí, sabe o que acontece com a maior parte dos colegas? Sabe por que eles me param muitas vezes para fazer pergunta? Eles falam assim, Matheus, qual que é o protocolo para tal coisa? Né? E aí eu falo, depende. Depende, né? Por que a gente está tratando? Que organismo que a gente está tratando? Sabe por quê? Se eu só falo um número para você, o que vai acontecer? Você vai pegar esse número, vai aplicar no consultório e não vai saber medir o resultado. Se você não conhecer um pouco a fundo do porquê que é importante eu saber diagnosticar, você vai patinar. Você não vai conseguir sair do lugar. E eu vejo muitos colegas que se frustraram com laser há anos atrás, hoje, aplicando essas técnicas mais básicas e mais simples, tendo muito mais sucesso, né? Então, o que é importante da gente saber? Vamos começar? Vamos falar sobre laser? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico. Amanhã a gente vai conversar sobre ILIB. A gente tem um tempão para falar sobre laser terapia sistêmica, novos locais de aplicação, como é que funciona, como é que faz, que protocolo faz, tá? E depois de amanhã a gente vai conversar em como precificar o laser. Então hoje minha missão aqui é conseguir, seja muito bem-vindo todo mundo que está chegando, tem gente lá do Pará, sejam muito bem-vindos, viu?
é muito importante a gente entender que a gente tem essas aplicabilidades diferentes. Mas para eu conseguir chegar na aplicação de precificação, a gente tem que passar limpo todas essas dúvidas que eu vejo que muita gente tem e que impede o dentista de trabalhar com laser, para que a gente possa avançar, beleza? Então aproveitem hoje, a gente vai conversando, tirando as dúvidas de vocês, enfim, aproveitem para absorver tudo que eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom? Gente, vamos falar da importância do diagnóstico. Por que é importante eu diagnosticar? A gente sabe que se eu não conheço o que eu estou tratando, eu não vou conseguir saber o que eu preciso entregar para que aquilo melhore. Afinal de contas, se eu não tenho essa noção do que eu estou tratando, eu não vou conseguir saber o que melhora ou como melhora, né? Então, antes da gente saber protocolo, é importante a gente conversar sobre o que é laser. Laser é uma luz, assim como a gente tem vários tipos de luz, que tem alguns tipos de propriedades específicas que vão conseguir interagir com algumas células específicas. Se você parar para pensar, tudo hoje que a gente faz ou que a gente depende para viver no mundo depende de luz, né? Plantas, a gente mesmo para produzir algumas vitaminas, falando aí de Covid e de vitamina D, a gente precisa tomar sol, senão nossas células não conseguem converter essa informação, né, da maneira correta, né? Então a gente basicamente pode dizer que a gente depende da luz para viver, certo? E as nossas células, elas têm receptores para cores diferentes de luz. E conforme eu estimulo um receptor diferente, eu vou ter respostas diferentes para aquela célula. Hoje já tem trabalhos científicos, eu estava lendo aqui antes de começar, um professor dos Estados Unidos já comprovou que a luz azul tem um efeito bactericida importante no sangue. Então, conforme as luzes forem evoluindo, conforme a gente for evoluindo ao longo do tempo, provavelmente os antibióticos não vão dar conta de matar as bactérias que a gente precisa matar, mas a luz vai conseguir ter essa eficiência, essa eficácia. Hoje a gente descontamina as coisas no consultório com ultravioleta. Então, a gente não tem mais essa noção de que a luz é só uma luzinha, né? Com luz a gente consegue fazer muita coisa. E o que a gente precisa entender para começar a falar de laser terapia, né? A gente precisa entender que a nossa célula, quando ela sai do estado ali de homeostase dela, quando a nossa célula ela passa por um desequilíbrio, ela precisa receber uma colherinha de energia, uma colherzinha de energia, para conseguir pegar aquela energia para ela e converter essa energia numa resposta por mecanismos secundários de mais ATP, de uma reconstrução, enfim. Sempre que eu tenho uma célula que saiu da sua condição normal, para ela melhorar, ela vai precisar de um remedinho, né? E o que o laser é? O laser ele é esse remédio. O laser ele vai estimular, e aqui falando nos lasers que a gente usa para cuidados de saúde, a gente trabalha com laser vermelho e infravermelho. Então, quando a gente fala de energia, quando você vê lá nos protocolos que eu vou mandar para vocês, você vai ver que a gente fala de energia, né? Para calibrar o laser, a energia lá nada mais é do que essa colherinha que a célula precisa, seja um nervo, seja uma célula epitelial, para conseguir desencadear uma resposta, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha esse conceito de que o laser não é só mais uma luzinha. O laser, na verdade, ele vai entregar energias específicas para que as nossas células elas possam receber essa energia e converter nas respostas que a gente quer, ok? Então, sempre que a gente vai trabalhar com luz, a gente vai imaginar que a gente tem uma célula em desequilíbrio, e aí vem o diagnóstico que a gente já vai conversar, e essa célula, quando ela recebe essa energia, ela vai desencadear esses mecanismos secundários de resposta para conseguir se recuperar. Então, o que é importante? Beleza, eu já sei que para eu tratar alguém com laser, eu vou entregar esses pacotes de energia para essa célula poder receber, absorver e converter em resposta aí para melhorar, beleza? Agora, se eu não sei o que eu estou tratando, como é que eu vou entregar a colherinha certa para aquelas células? E aí que grande parte das pessoas, dos profissionais da saúde, começam a ficar um pouco receosos de trabalhar. Sabe por quê? Gente, a gente precisa ser bom.
Na verdade, a gente precisa ser excelente, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Então, a nossa capacidade de diagnosticar, de fazer uma boa anamnese, ela tem que estar sempre sendo afiada, ela sempre tem que estar sendo melhorada. Por quê? Hoje, a gente recebe paciente polimedicado, a gente recebe pacientes que têm inúmeras disfunções acontecendo no metabolismo dele, que se eu não souber considerar no meu diagnóstico, eu vou entregar energia, mas se aquela célula não tiver condição suficiente de melhorar, essa resposta vai ser muito mais lenta. E aí, se você está tratando um paciente que você até sabe o diagnóstico, mas você não consegue olhar para ele como um todo, e não consegue perceber que, como ele está numa resposta mais lenta, por estar em déficit metabólico maior, ele vai demorar mais para responder. Então, uma afta de um paciente que cicatriza em 2 dias, no outro paciente pode demorar 7 com laser. E antes de você começar a aplicar o laser, se você não souber explicar para ele, se você não souber mostrar para ele que por causa dessa diferença ele pode ter uma demora maior em responder, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, seu paciente vai se frustrar e você vai falar, nossa, essa luzinha não funciona, tá? Quando na verdade quem não funcionou, ó, tá? É quem tá aqui, que precisa olhar pro paciente e falar, legal, eu vou precisar de uma resposta cicatricial. Quer um exemplo aí? Vamos trabalhar num paciente que está com uma nevralgia de trigêmeo? O paciente de nevralgia normalmente é um paciente mais velho, que um polimedicado, já tem uma série de descompensações, passa por um baque emocional muito grande e evolui para nevralgia. E começa. Dor, dor, dor. Se eu não explicar para ele que o meu laser vai funcionar muito melhor se a gente conseguir cuidar dele como um todo, e presta atenção, quando eu falo dele como um todo, amanhã a gente vai conversar sobre ILIB, e vocês vão ver que o ILIB tem várias aplicabilidades paralelas ao tratamento do nosso paciente de rotina, que está lá no consultório todo dia, tá? A gente vai conseguir ter uma resposta melhor nesse paciente. Então a gente precisa ter um cuidado de examinar o paciente na anamnese, já colher as informações corretas. Então sim, em casos de pacientes, por exemplo, o paciente está fazendo quimioterapia e que eu vou tratar a mucosite oral dele. Ele faz exame de sangue toda semana, a cada 15 dias, né? A cada 20 dias para fazer um ciclo de químio. O exame de sangue já vem para mim também, porque eu vou conseguir medir a relação de resposta desse paciente de acordo com esse hemograma dele. E aí eu preciso estudar muito bem para conseguir ler um hemograma e extrair as informações, não só lá ver que a plaqueta está baixa, mas o que significa para um paciente em quimioterapia estar com a plaqueta baixa, né? Ou o que significa para um paciente que vai passar por um tratamento de paralisia facial, né? O que significa para ele na questão emocional, como é que ele está? E se eu não der um suporte emocional, eu não vou conseguir ter tanta resposta, já que eu trato um organismo como um todo, né? Do que se eu conseguir organizar todas as caixinhas. Não sou eu como dentista que vou tratar isso, tá, gente? Mas grande parte das pessoas que trabalham com laser se frustram por causa da resposta, primeiro porque muitas das vezes nem sabe o que está tratando, ou se está tratando, não está olhando para o todo. E aí, você que faz endo, você sabe que aquele canal de um paciente, do mesmo dente que você trata, de um paciente e do outro, vai responder de maneira diferente. E se você olhar para o paciente como um todo, você vai entender que esse paciente ele está... como é que eu posso falar? Numa acidez metabólica maior, ele vai responder menos a resposta inflamatória ali, ele vai desinflamar menos rápido, né? Ele vai desinflamar mais devagar do que um paciente que está em homeostase, né? Quem faz harmonização? Faz harmonização num paciente que tem que fuma pra caramba e faz num paciente que não fuma. A resposta é completamente diferente, porque o cigarro ele vai, junto com todos aqueles componentes dele, fazer muito mal para aquele organismo e vai fazer com que aquele organismo responda muito mais devagar ou mal mesmo aos tratamentos que a gente faz. Então, pessoal, é muito importante que a gente, quando vai tratar, né, e aqui a gente vai falar um pouquinho do laser,
Quando a gente vai propor um tratamento, eu preciso olhar para o meu paciente como um todo, fazer uma varredura, é claro, não preciso fazer uma anamnese de 10 páginas, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter um olhar para ele se ele está dormindo direito. Se o paciente não está descansando, ele vai responder pior. E aí você tem que conseguir explicar isso para ele antes de começar, tá? Não adianta o paciente estar lá na cadeira, você ligar para mim e falar, putz, Matheus, estou com um herpes aqui, me passa o protocolo. Aí eu falo assim, viu? Em que fase que esse herpes está? Ai, não sei, mas está com herpes, eu quero fazer um laser. Sabe o que eu falo? Nem começa. Primeiro você vai estudar herpes de novo e na próxima vez você não vai gaguejar na frente do paciente, beleza? Tá? Por quê? Se você nem sabe o que fazer, tá? Como é que a gente vai conseguir ajudar a resolver? Né? Então, não é que eu quero muitas das vezes chamar atenção, não é nada disso. Mas é muito importante que a gente, dentro da odontologia e dentro de todas as áreas da saúde, a gente pare e revisite conceitos e estude de novo e passe a limpo conceitos básicos, porque o nosso paciente vai perguntar, e se você gaguejar na frente dele, acabou todo o seu trabalho, né? Então, a gente precisa olhar para o paciente e falar, legal, eu já sei como esse paciente está, eu tenho uma ideia geral de como é que esse metabolismo está, que a partir daí, a minha expectativa do tratamento é que ele vai responder em X sessões, em Y sessões, ele vai ser mais devagar, ele vai responder mais rápido, né? E assim, eu pego a expectativa que está lá em cima e coloco ela no lugar certo, tá? Eu posiciono no meu lugar certo, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa voltar a estudar anatomia, fisiologia, para entender, pelo menos em conceitos gerais, o que é nervo motor, o que é nervo sensitivo. Então, quando está com parestesia, quando está com paralisia, o que está acontecendo, quando está com herpes, pós-preparo, o que eu vou fazer, né? E aí sim, legal, eu já sei que meu paciente está nesse estado de saúde, eu já sei o que eu vou tratar, agora eu vou pegar o meu laser e dentro do plano de tratamento eu vou inserir o laser com o protocolo que eu julgo ser mais adequado para esse paciente, e vocês vão receber todos. Eu fiz uma tabela básica de protocolos bem simples e rápidos de você acessar para você conseguir relembrar. Tá, é impossível a gente saber todos os protocolos de cabeça, mas a gente consegue ter onde acessar, é muito fácil de fazer isso, fiquem tranquilos, vocês vão receber, tá? E aí sim, eu vou pensar, qual laser eu vou usar? Laser vermelho ou laser infravermelho? Gente, normalmente a gente trabalha na parte clínica com essas duas cores de laser, tá bom? Laser vermelho, luz visível, laser infravermelho, você não vai enxergar com seus olhos, mas a câmera do celular já capta, hein? Qual que é a função básica de cada comprimento de onda? É lógico que existem exceções, mas para a gente que está no começo, desmistificando o laser, é importante a gente ter noções gerais do que cada luz faz. A luz vermelha, o laser vermelho, ele age diretamente na mitocôndria das células. Ou seja, a gente vai ter um estímulo direto intracelular para a produção de ATP. Beleza? Então, quando eu faço laser vermelho, eu vou atingir mitocôndria. O laser vermelho ele vai conseguir trabalhar muito bem em tecidos moles. Ou seja, vou fazer um pós-operatório, vou trabalhar em cima de uma afta, um trauma, numa pele. Eu sempre vou usar laser vermelho, beleza? Ou, basicamente, em 95% dos casos, eu vou eleger o laser vermelho para trabalhar. Beleza? Fechou, pessoal? Laser vermelho, então, basicamente, vai trabalhar em tecido mole. O laser infravermelho, por ter uma maior penetração e por atuar na membrana plasmática celular, o laser infravermelho, o que ele vai fazer? Ele vai atuar sobre nervos, sobre ossos, tá? Ou quando eu precisar de uma resposta analgésica anti-inflamatória muito grande, tá? Então, hoje, eu estava falando no meu Instagram sobre justamente hipersensibilidade pós-clareamento ou transclareamento dental, tá? E o que ele faz? Eu pego o meu laser, se o paciente tem uma hipersensibilidade, eu pego o meu infravermelho e vou fazer analgesia dental. Porque o infravermelho tem essa capacidade
de uma analgesia. Então, ele tem aplicabilidade, gente, os lasers, vermelho e infra, em todas as áreas da saúde, tá? Eu saio da odontologia e vou para todas as outras. Ele me serve para tudo. Por quê? Vermelho e infravermelho estão num pacotinho de 3 funções de trabalho. São 3 características da ativação ou da atividade dos lasers. Os lasers são analgésicos, anti-inflamatórios e biomoduladores. Ou seja, analgesia, anti-inflamação e cicatrização, ou controle de uma resposta tecidual, a gente vai conseguir trabalhar com laser. Então a gente na saúde, sempre a gente precisa de analgesia, a gente sempre precisa de anti-inflamação, ou a gente sempre precisa modular um processo para melhora, ou cicatrização, ou regeneração neural, ou osseointegração. Então, se você pensar comigo aqui, a gente consegue ter aplicação do laser para tudo que a gente faz. Dentística, endo, pério, prótese, cirurgia, orto. Então, assim, eu consigo aplicar, porque em todas essas áreas eu trabalho com dor, com inflamação, com resposta inflamatória que eu preciso cicatrizar, ou que eu preciso reparar. Então eu tenho aplicabilidades 1000 para os lasers. Eu tenho aplicabilidades gigantescas para tudo isso que a gente trabalha. Então, eu não posso mais hoje viver sem laser. E se você está empolgado com isso, manda para os seus amigos que ainda tem tempo para eles virem para cá assistirem esse pedacinho desse começo da nossa semana, onde a gente vai começar a explodir a cabeça de todo mundo. Por quê? Se você não trabalha com laser, você está ficando para trás. Tem um monte de colega seu, concorrente seu, que está passando por cima de você porque já trabalha com laser. Então, a gente precisa usar desses conceitos. Por quê? Se eu faço uma ativação de orto e o paciente fica com dor, eu vou lá, aplico o laser e tiro a dor desse paciente. Se eu fiz um implante, se eu tirei um siso, se eu fiz uma bichectomia, laser nesse paciente para modular a resposta inflamatória e não ter dor e para ajudar no processo cicatricial. Se eu fiz uma raspagem de pério, eu vou usar a terapia fotodinâmica para fazer descontaminação de tecido e vou trabalhar sempre fazendo biomodulação ou fotobiomodulação. Vocês entenderam? Que assim, o que eu vou mostrar para vocês daqui 2 dias quando a gente for falar de precificação? A palavra laser, ela já agrega muito valor porque ela remete tecnologia, certo? Laser, você fala de laser, você pensa em tecnologia. Não tem como não pensar. E a gente tem que ser propagador dessa informação. Nós temos que mostrar para os nossos pacientes que a gente é diferente, que a gente estuda, que a gente sai do lugar para trazer o melhor para ele, para que ele não tenha uma hipersensibilidade pós-operatória depois de uma restauração que seja, ou depois de uma limpeza que seja, que eu precisei tirar uns cálculos maiores ali, que sensibilizou um pouco a gengiva. Poxa, por que é que eu não faço o melhor para me diferenciar, né? Então, eu vou trabalhar sempre mostrando o que eu falo. Eu tinha um chefe numa das empresas que eu trabalhei, que falava assim: Matheus, galinha que bota ovo e não cacareja não serve de nada. Então, se você está assistindo uma live hoje, terça-feira, na Semana da Laser Terapia, se você não tirou um print do que a gente está falando aqui, do que a gente está fazendo, para mostrar nos seus stories: olha lá, estou assistindo o Matheus falando de laser, a gente faz um monte de coisa com isso, estou estudando para levar para você, está atrasado. Tira um print aqui para já postar depois, para você mostrar: olha, eu estou estudando numa terça-feira à noite para trazer o melhor para você. Senhor paciente, você está com uma fístula infeccionada, drenando pulso. Além de fazer o tratamento endodôntico, o tratamento periodontal convencional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu laser junto com um corante específico, que é o azul de metileno, vou corar essa fístula e vou fazer uma técnica que chama terapia fotodinâmica, onde com uma luz e um corante, com meu laser e um corante, eu mato 100% dos micro-organismos sem esquentar o tecido. E a gente faz uma descontaminação maior. Gente, isso é PDT. PDT é a rotina do consultório para quem tem laser e trabalha muito com infecção, tá? Então, eu preciso estudar. Então, se você não faz PDT, você precisa aprender a fazer terapia fotodinâmica, beleza? Vem comigo que eu te ensino, não fica fora dessa não. Mas imagina que a gente tem uma aplicabilidade muito grande,
para usar esses tratamentos nos nossos pacientes que já estão no consultório. E o que vai acontecer? Eu vou pegar meu ticket médio que era assim e vou fazer com que o meu paciente perceba que ele pode investir mais, tá? Que ele pode fazer mais, tá bom? Então, a gente tem essas aplicabilidades. Então, quando eu já aprendi que eu preciso diagnosticar direito para saber indicar, e eu nem falei de protocolo ainda, fiquem tranquilos, mas se eu não sei diagnosticar, se eu não sei olhar para o meu paciente, eu não vou conseguir medir resposta. Se eu não sei para que serve basicamente cada laser, pegar a tabelinha que eu mandei para vocês e usar amanhã sem estudar, não vai te levar para lugar nenhum. Eu quero que você fique comigo e que você fique estimulado a sair desse lugar comum de abaixar a cabeça e trabalhar e ser diferente, olhar para o seu paciente como um todo e ver como é que eu posso melhorar mais esse paciente, tá? O pessoal perguntou que laser que eu trabalho. Gente, hoje eu trabalho muito com laser da Laser Smile, tá? É o que eu mais gosto de trabalhar, é o que me dá mais segurança para trabalhar, então assim, qualquer coisa depois me manda um direct aqui que eu mando para vocês eles, tá bom? E aí, gente, muita gente me perguntando de protocolo, Matheus, protocolo, qual que é o trabalho, qual que vai? Clica lá que se inscreve para dar tempo de você poder receber o material que eu preparei exclusivamente para vocês, beleza? Matheus, qual protocolo que eu faço? Como que eu faço? Onde é que eu faço? Como é que vai? Como é que volta? Calma. Gente, quando a gente vai trabalhar com luz, o que a gente sabe dentro da laser terapia é que a gente trabalha com janelas terapêuticas. O que é janela terapêutica? Uma energia funciona, a energia seguinte acumulada já não funciona mais, o dobro pode ter uma resposta, 3 vezes mais não, 5 vezes mais sim. A gente tem, e muita gente fala, pô, Matheus, mas eu estou fazendo esse protocolo e você fala aquele. Existem vários protocolos hoje, para cada patologia, que trazem resultado. O que eu gosto de contar para vocês é qual que é o melhor, qual que eu vejo clinicamente que mais funciona dentro desses 11 anos trabalhando no consultório. Esses eu conto para vocês, ao longo desses dias vocês vão receber, beleza? Mas, mais importante que isso é a gente lembrar das janelas terapêuticas. Muitas vezes quando a gente vai trabalhar com parestesia, por exemplo, fui tirar um siso, parestesia. A gente começa numa energia, fez 10, o paciente respondeu um pouquinho, você troca a energia que você está usando, você muda o protocolo, você muda a dosagem da colherinha que você está entregando para a célula, para você tentar buscar um outro estímulo para aquele mesmo tecido. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. Biologia é isso. Tem pacientes que respondem melhor a X, tem pacientes que respondem melhor a Z. Clinicamente você vai vendo isso ao longo do tempo, mas no começo você vai ter padrões. Dentro das janelas terapêuticas, para cada uma, eu vou seguir essa tabelinha que eu sei que ela que mais funciona. Ah, não deu certo. Então eu vou variar dentro das janelas terapêuticas as respostas, os tratamentos que eu vou fazer. E aí eu vou conseguindo, gente, ter muito mais previsível os meus resultados. Tá? Muita gente ficou perguntando, mas Matheus, qual que é o protocolo para hipersensibilidade? O paciente está com dor de clareamento. Gente, dá pra gente tratar a dor de clareamento com luz vermelha e luz infravermelha. Uau! Mas Matheus, você falou que o vermelho é para tecido mole e o infra é para osso, nervo. E aí? Gente, a polpa está dentro de uma cavidade fechada? A polpa, vamos lá. A polpa está dentro de uma cavidade fechada, que é um dente que está inflamado, porque entrou bolinha demais de oxigênio lá dentro do clareamento, e aquilo irritou aquela polpa, ela inflamou. Como o dente é um tecido vítreo, você já aplicou luz vermelha num dente? O dente acende, ele faz... ele acende. O vermelho, dentro da polpa, ele consegue fazer uma analgesia também. O que acontece muitas das vezes é que o paciente não respondeu ao vermelho, eu mudo para o infra. O paciente teve muita dor, eu falo, já entra com o infra direto para você fazer uma desinflamação mais rápida. Mas você vai conseguir ter resultado ótimo com os dois. Entendeu? Então, janela terapêutica, muitas vezes ela permite que as luzes confluam. Tá? Não pirem com isso por hora, mas a gente sabe que a cicatrização tecidual ela é muito importante com o vermelho, mas tem trabalhos que mostram que o infra também consegue estimular a cicatrização. Mais devagar, mas consegue. E como no consultório tempo é dinheiro, a gente vai ajustando para o que me entrega mais rápido. Então hoje eu trabalho no consultório, em alguns casos, com o cluster grande de luz. Então eu terminei minha profilaxia. Né? No consultório não chama limpeza faz tempo, nem profilaxia. No consultório chama descontaminação bucal. Por quê? Eu faço ultrassom, escovinhas, borrachinha normal, pasta profilática, fio dental normal.
A hora que eu termino de fazer a limpeza, eu venho com o laser vermelho, aplico na arcada toda, né, onde ficou mais machucadinho, e já falo para o paciente, ó, já estou desinflamando essa gengiva aí, hein? Ao mesmo tempo eu pego o LED violeta, faço uma aplicação bucal de 5 minutos, 1 minuto ligado, 30 descansando, porque a gente tem evidências científicas muito fortes de que a luz violeta ela também tem eficácia bactericida. Ou seja, eu vou conseguir matar todas as bactérias da boca? Não vou. Mas eu vou conseguir mostrar para o paciente que eu estou agregando aquilo dentro de um protocolo de tratamento que é mais eficiente. E melhor, né? Quando a gente faz protocolo de descontaminação bucal com a luz violeta, a gente ainda dá uma leve clareadinha no dente, porque a luz violeta consegue clarear os dentes. Então, a gente une o útil ao agradável. E isso é ser diferente. E o que eu quero que vocês sejam é justamente diferentes. Que vocês consigam olhar para a realidade de vocês e falar assim, pô, como é que eu vou ser diferente para conseguir mudar a minha realidade no consultório? Matheus, eu quero ganhar um pouco melhor. Adianta eu aumentar minha tabela de preço? Não adianta. Tá? O que adianta para você ganhar mais é você agregar valor, você somar valor no que você faz. Então, você vai inserir tecnologia, é um ótimo jeito de você ganhar mais. Porque você mostra para o paciente, e ó, tem que mostrar, não adianta só fazer, ele ouvir um apitinho e achar que foi só um apito. Você tem que mostrar. E para mostrar, você tem que falar. E para falar, você tem que conhecer. E para conhecer, você precisa estudar. Né? E para estudar, você tem que estar comigo para a gente poder crescer dentro dessa área que é tão gostosa de cuidar de pessoas. A gente cuida de gente o tempo todo. E para cuidar, nada como ser diferentes, nada como trazer o melhor para os nossos pacientes. Então é importante a gente ter uma noção, a gente ter uma ideia de que o simples fato de você fazer uma anamnese mais completa com o seu paciente vai fazer com que o paciente te olhe com outros olhos. O simples fato de você perguntar, e aí, que remédios você toma? Você está sentindo bem? Você está bem disposto? Você se sente cansado? Você dorme legal? Você consegue descansar? Isso já muda o olhar dele, porque ele fala, esse cara manja. Se ele está me perguntando, é porque ele sabe, ele quer chegar em algum lugar. E eu no consultório, quando eu estou fazendo a anamnese, eu sempre falo, viu? Fica tranquilo que eu já vou te explicar onde eu quero chegar, mas eu preciso dessas informações. E aí eu puxo as informações e aí eu vou explicando. O que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Né? E aí dentro disso eu já explico para ele, olha, aqui a gente vai fazer uma restauração, eu fotografo passo a passo, a gente anda com tudo isso, a gente organiza tudo isso, depois eu mostro na TV, eu tenho uma TV no consultório para mostrar o passo a passo para o paciente, eu gasto 2 minutos explicando, olha, aqui eu tirei sua cárie, olha o tamanho dela, aqui eu fiz a restauração, olha que linda, e aqui eu fiz o laser para desensibilizar. Esse laser tem uma propriedade anti-inflamatória, você provavelmente já fez outras restaurações e ficou com dente sensível, aqui a gente está trabalhando para diminuir esse risco. Não ficou mais cara a resina para fazer isso, não ficou mais demorado para eu fazer, mas agregou valor pra caramba. Então, se você subiu um pouco a sua tabela, mas você agregou valor, elas se pagam. Então, se tem uma coisa que se paga no consultório, é o laser. Por quê? Porque ele vai ter aplicabilidade para tudo. Então, assim, quem entra no meu consultório já vê 3 lasers em pé ali, porque eu uso vários ao tempo que eu estou trabalhando. Enquanto o paciente chega, acompanhante não está legal, está se sentindo mal, já faço a anamnese dele, já fecho o primeiro pacote de Lib, depois ele já vem fazer exame clínico comigo, a gente já vai evoluindo. Quando eu vejo, gente, o paciente que investiu 250, 300 reais em mim, investiu 2.000 reais, porque a gente agregou valor dentro do que a gente ia fazer. Né? E sem fazer força. Por quê? Porque a gente quer ser bem cuidado. Quem não quer ser bem cuidado? A gente quer ser bem cuidado, né? Então faz parte desse processo a gente fazer esse olhar e mostrar para ele que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que está vendo e onde a gente quer chegar. E aí, se eu tiver alguma intercorrência nesse meio, o paciente fica tranquilo porque ele sabe que eu estou pronto para resolver, né? Então o que acontece hoje? Quem faz harmonização e não tem um laser no consultório está brincando de roleta russa, porque a primeira intercorrência ou complicação que tiver não vai conseguir resolver, não vai conseguir sair do lugar, porque o laser, lembra, analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, hematoma, edema, dor, harmonização, sempre acontece isso, a gente está perfurando, a gente está fazendo procedimento invasivo no paciente, então a gente cuida, a gente explica, a gente já termina e já faz o tratamento, ou melhor, o paciente nem tem a opção de escolher não fazer
Fala, olha, eu não faço uma restauração sem fazer laser no final. Por quê? Porque esse é o melhor que eu posso fazer. E não fica mais barato eu tirar o laser desse procedimento, porque eu nem faço sem. Então, conforme a gente vai agregando essa tecnologia no que a gente faz, gente, as coisas vão aumentando e vão dando muito mais corpo para o que eu faço. Então, se você não estava seguro de trabalhar com laser, fica tranquilo, pensa comigo aqui. Por que muitas vezes a gente fica inseguro de trabalhar com laser? Porque a gente não sabe partir do começo. Então aqui eu estava vendo com vocês, da onde que eu começo? Olhando para o paciente, diagnosticando direito. E aí quando eu diagnostico, eu sigo o meu fluxograma. Fiz a anamnese legal? Fiz. Fechei meu diagnóstico? Fechei. E agora eu vou propor o tratamento. E aí dentro do tratamento, eu vou olhar, poxa, paralisia facial, hipersensibilidade dentinária, não importa. Dor pós-orto, pós-implante, pós-operatório, não importa. Vai entrar no meu pacote de tratamento aquilo que eu faço. E o meu pacote fica mais robusto, né? Porque eu estou inserindo tecnologia e inovação para o meu paciente. Então, se você não trabalha com laser, não deixe passar essa chance de aprender comigo essa semana, que você já viu aqui comigo, lasers, vermelho, infravermelho, analgésico, anti-inflamatório, biomodulador. A gente consegue fazer trabalho em tecido mole normalmente com vermelho, trabalho em osso, nervo, anti-inflamação normalmente com infra. Quando você acessar uma tabela de protocolo, fica muito mais claro. Poxa, aqui na parestesia ele está me falando para usar infravermelho, porque eu vou ter que penetrar mais para trabalhar em osso mesmo. Legal, entendi. Agora faz sentido. Ah, mas o paciente está com parestesia por causa do implante que está sobre um nervo. Ele vai melhorar se eu fizer laser? Não vai. Eu preciso tirar o implante de lá. E aí, o que a doutora Cláudia está falando aqui, né? Matheus, às vezes a gente tem receio de errar o diagnóstico. Perfeito, isso a gente tem que ter o tempo todo, né? Porque isso força a gente a estudar, né? Quanto mais a gente se força a acertar diagnóstico, mais a gente melhora. E eu vou te contar uma coisa. Chega uma hora que você, pelo olhar, você já sabe se esse paciente está bom, se ele está bem, se ele está sentindo alguma coisa, se ele está indo ao banheiro da forma correta, se ele está se hidratando. Você vai treinando, tem que fazer exercício. E aí, no começo, eu tô com receio de diagnosticar, então vamos estudar patologia. Eu garanto pra você, uma semana lendo, você já revisa tudo, tá tudo fresquinho na cabeça de novo, tá? Não precisa fazer 6 meses de patologia, fica tranquilo. Mas você precisa voltar lá atrás, né? DTM, gente do céu. Hoje, pandemia, estamos em pandemia, metade da galera desencanou, metade tá ultra nervosa por causa da metade que desencanou. Todo mundo tá apertando, todo mundo tá tenso. E o que acontece? Praticamente todo mundo tem uma indicação de algum tratamento para DTM. Laser, lembra? Anti-inflamatório, analgésico, modulador. Gente, eu pego o paciente com trismo, com 2, 3 milímetros de abertura de boca, faço laser nele, ele já imediatamente depois abre mais 5, 6 milímetros, porque eu solto essa musculatura com laser. Anti-inflamatório potente. Vou ficar prescrevendo para ele remédio se eu tenho uma baita tecnologia na minha mão? Não, né? E quanto custa para fazer laser no paciente DTM? A gente vai ver isso daqui 2 dias, né? Paciente com DTM não tá dormindo, tá oxidado pra caramba, tá ácido. Por que não fazer ILIB nele? Um paciente quer fazer só uma placa miorrelaxante, vai fazer ILIB, vai fazer laser e vai investir 3 vezes mais num tratamento que vai trazer muito mais resultado para ele e que vai fazer ele falar muito mais de você. E aí, o que você está esperando para trabalhar com laser? Está esperando o que mais? Mais alguma coisa? Alguma área que eu não falei aqui que tem indicação? Pediatria, endo, tudo eu vou trabalhar com laser. Hoje eu fiz um post um pouco antes agora aqui no meu Instagram falando de estomatite primária, gente, estomatite herpética primária. Pegar um pequenininho que está lá 10 dias sem comer por causa de dor na boca. E aí você faz o laser nele e ele pede para tomar água na sua frente para a mãe. Ele tem 2 anos. Ele fala água. Tá? Isso é super corriqueiro no consultório. Na hora o paciente pede para tomar água e a mãe chora. Você tem noção do valor? Você que é mãe, seu filho está com dor e alguém tira a dor dele na hora e ele pede para tomar água. Quanto vale isso para você? Isso é o laser, tá? Um paciente com mucosite oral que está fazendo tratamento para câncer, radioterapia, está com dor, sangramento espontâneo, você faz laser e ele sai da sonda. Quanto custa isso para ele? Você entendeu do que eu estou falando? Do nível do tratamento? Um paciente com paralisia facial,
Passou meses, falaram que ia voltar, não voltou, você faz laser nele e o rosto dele equilibra. Quanto vale isso? Isso é valor. Não é só custo, é valor. Tá? É mudar a vida das pessoas com tecnologia. Então, mudem a vida das pessoas com tecnologia. Não espera passar. Ah, mas Matheus, eu preciso. Vem comigo que a gente faz junto. A gente estuda junto, a gente vai junto, a gente cresce junto. Não tem problema. Se diverte aqui no meu Instagram estudando. Não perde tempo. Mais. Você tem que se mexer. Ai, putz, não tenho laser. Não. Então amanhã, quando a gente for vir falar de laser terapia sistêmica, porque hoje o que eu falei aqui? Falei de laser local. Então eu pego o laser vermelho, eu aplico numa afta, ela vai sarar. Né? Eu pego o infravermelho, eu aplico numa região que está ultra inflamada, ela vai desinflamar. Eu vou desinflamar uma cápsula, vou desinflamar uma articulação. E aí, o que acontece? Né? A gente vai agregando isso, eu preciso aplicar. Ah, mas eu não sei. Amanhã a gente vai continuar conversando, amanhã a gente vai falar do laser sistêmico. O que o laser faz na toxina? Lembra que o laser ele é um biomodulador? Então se eu aplico o laser num botox, eu vou acelerar o processo de reconstrução lá da SNAP-25. Então eu inativo a toxina botulínica. Então, olha que legal, eu participei de um trabalho indiretamente em pessoas que amamentavam, né? E tinham aquela inflamação ao redor do mamilo por causa justamente as mães com inflamação e por causa do nenê fazer muita força. E hoje tem equipamentos prontos de LED vermelho que fazem aquele processo de recuperação. Então, olha onde que a coisa pode ir. Vocês entenderam? Tinha um professor apaixonado por esse trabalho, 2001, 2002, lá em Israel, pegava um ratinho, deixava o ratinho paraplégico e começava a aplicar laser, 6 meses depois o ratinho andava. Isso é laser, tá? É lógico, as coisas têm que evoluir, muitos trabalhos têm que caminhar, tem que melhorar. Gente, eu não paro de estudar o tempo todo. Eu estava recebendo artigo aqui para contar para vocês coisas, para estudar, para a gente poder melhorar sempre, porque sempre tem essa demanda de conhecimento. Hoje foram 11 artigos novos para ler, só de 2021. Já estava mandando artigo para a doutora Isa de clareamento, coisa nova que saiu para ela ler, para discutir, para a gente poder avançar nesses assuntos. Então, assim, tem muita coisa saindo e a gente vai se mexendo. Para erisipela tem estudo para vários tipos de preocupações e patologias, tá? Então assim, ILIB, tem até estudo com mal de Parkinson, com refluxo gastroesofágico, um paciente que teve parada cardíaca com AVC, laser local, gente, o ratinho anda, né? A pesquisa tá fechada já. Então a gente tem N indicações, muitas indicações. E eu queria abrir aqui para perguntas, tá, gente? Que eu falei um monte de coisa, agora eu queria que vocês me perguntassem também e eu vou respondendo aqui para vocês, hein? Quando eu faço laser sobre bioestimuladores, sobre preenchimento facial por muito tempo, então assim, vou dar um exemplo de harmonização. Fiz bigode chinês, fiz malar, preenchimento de malar, E depois entrei com um protocolo de 10 sessões de rejuvenescimento facial. Eu vou inativar, eu vou fazer com que tenha uma durabilidade menor do preenchedor. Então, sempre que eu vou fazer tratamento num paciente, eu começo com luz e depois eu vou para os tratamentos injetáveis. Senão eu inativo. Então, a doutora Paula falou que viu um estudo sobre LIB em paciente com Covid e aumentou a saturação. Doutora, nem estudo. Eu postei caso clínico esses dias aqui nos meus stories, mostrando uma colega nossa, estava com 74 saturação, fez LIB e já foi para 95. É coisa de meia hora mesmo, tá? Então, assim, a gente consegue ter essa resposta. Assim como eu tenho hematoma. Em 2 dias de laser, o hematoma vai embora. Eu não posso deixar isso. Olá, sou fisioterapeuta e osteopata. Posso ajudar em várias patologias? Sim, pode fazer, pode aplicar em várias patologias diferentes. Luz vermelha depois do clareamento pode escurecer o dente? Não. Luz vermelha não escurece dente. Pode ficar tranquilo, hein? Gostaria de saber mais do laser em pacientes da UTI e Covid. Amanhã eu vou falar mais sobre Covid, tá? Por isso não percam a live sobre LIB. Eu vou falar de outros lugares de aplicação, além da artéria radial, onde a gente faz. Mas vamos falar de Covid. O que o Covid faz basicamente? Ele faz com que o nosso corpo tenha um processo inflamatório desgraçado por causa da tempestade de interleucina que acontece por causa da infecção do Covid, beleza?
Meu sangue engrossa quando eu tenho Covid. Por isso que tanta gente infarta, tem AVC, trombose, por isso que se entra com heparina nos pacientes com Covid, beleza? O que o ILIB faz? Propriedade dele mais importante, ou as duas propriedades mais importantes. Ele aumenta a produção de superóxidos mutase, então eu vou ter um antioxidante natural sendo mais produzido. 2, ele deixa meu sangue mais macio e mais fluido. Então ele vai combater o efeito do estrago, entendeu? Doutora Patrícia perguntou, falou assim, queria saber mais do laser na orto. Doutora, deixa eu abrir um parênteses pra gente aqui. A orto é uma das áreas que eu mais sou apaixonado, embora eu não seja ortodontista. Minha sócia no consultório, ela é ortodontista, todo dia eu falo pra ela, eu sou apaixonado por orto, porque ele muda vidas radicalmente pra diferente, assim, pra melhor. E o que acontece? O laser, ele por ser analgésico, anti-inflamatório e modulador, tem vários estudos já publicados que você consegue, além de fazer uma analgesia pós ativação de aparelho ou pós manutenção, onde você faz a manutenção e já aplica o laser na mesma consulta, e o paciente não tem a dor, e você biomodula o processo inflamatório de maneira mais correta, tá? Eu sei que a gente precisa da inflamação, não posso cortar essa inflamação, mas se eu modular ela com laser, a tendência é que o movimento ortodôntico seja mais rápido, tá? Então a gente tem, na verdade, na aplicação da orto, eu tenho o seguinte, eu não estimulo meus colegas a ficarem aplicando laser para acelerar o processo de orto, porque eu vou conseguir acelerar em termos de cada mês de manutenção, 3 dias, tá? Com laser. Mas o que eu vou conseguir é um paciente que fala para todos os amigos dele que usam aparelho, que o dentista dele faz laser e ele não tem dor depois que ativa. Quanto custa isso? Tá? Quanto custa fazer laser ali no paciente da orto? Agora que a gente tem que rodar menos paciente no consultório, você vai gastar o mesmo tempo de consulta, mas ele vai ser um propagador seu para sempre, porque o dentista dele sim faz laser quando ele faz manutenção. Quando ele está com uma afta, porque o bracket pegou, sabe o que ele faz? Ele vai lá no consultório, o dentista dele aplica um laser que tira a dor e faz a afta cicatrizar mais rápido. O dentista dele não dá só cerinha, não. O dentista dele ajuda ele na cicatrização. O dentista dele é high-tech, é outro nível. E aí todos os pacientes migram para você, porque ele vira um propagador seu. Então o laser tem essa aplicabilidade, né? Na orto a gente lida com dor o tempo todo, então é legal ter essa válvula de escape que é o laser, né? Então você sabe, é um paciente que é mais chatinho não, que sente mais a dor ali, já faz o laser nele. Você vai cobrar um pouquinho mais caro das suas manutenções todas, mas você faz o laser para ele não ter dor. Então você consegue ter uma mobilidade de grana muito maior no consultório, entendeu? Sobre os fios de PDO. Tem efeito sobre fios de PDO? Efeito no sentido de aumentar o processo de degradação, tá? Se você faz fio de PDO e faz muito laser em cima, você vai diminuir a durabilidade dele, tá bom? Do efeito que ele faz no tecido. Pessoa que tem trombose, fazendo ILIB, sabe se ele deixa o sangue mais fluido, seria contraindicado o ILIB para esse paciente? Sim! Paciente que tem alteração de fator de coagulação ou toma remédio para alterar fator de coagulação não pode fazer ILIB. A gente vai ver as contraindicações amanhã, tá bom? Sou implantodontista, como usar o laser na minha especialidade? Como é que faz para usar o laser na implanto? Gente, na implanto a gente tem protocolos pós-cirúrgicos, de osseointegração, de auxílio na reparação do osso, tá? Para fazer em transcirúrgico, ou para eu pegar um alvéolo que está contaminado, de eu fazer terapia fotodinâmica, descontaminar e colocar um implante lá. Os trabalhos hoje, procura o professor Jamil Shibli. Ele está fazendo muito trabalho com laser de baixa e alta potência para descontaminação de superfície de implante. É apaixonante. Eu faço descontaminação de superfície de implante no consultório, tá? Dá para fazer. Então, a gente precisa ter noção de que a gente tem uma aplicabilidade enorme. Isso é só uma provocação, doutor. Implantodontista não pode viver sem laser. Na verdade, nenhum dentista pode. A gente precisa ter o laser na nossa mão, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento de que a gente tem uma aplicabilidade muito grande. Giovana, obrigado. Eu sei que a gente está junto, falando muito sobre laser para todo mundo. Doutora Verônica, eu estou filtrando os artigos, tá? Tem muita coisa, mas depois eu vou colocar no nosso grupo lá de laser, tá bom? Vou colocar assim, é que tem muita coisa nova, eu preciso filtrar, porque eu preciso estudar também, tá? Tem muita coisa. A Cláudia perguntou, laser na úlcera de pressão, pode falar? Deve fazer laser em úlcera de pressão, escara. Tem muitos trabalhos, tanto para fazer PDT, se tiver infeccionado, tá? Vou pegar a úlcera de pressão
E vou dar um outro exemplo bem distante, mas que vocês vão entender. Necrose de nariz por preenchimento. A gente resolve com terapia fotodinâmica, com ILIB e com laser local. Úlcera, escara por pressão, paciente acamado, laser. Tem muito trabalho mostrando. Físio tem que usar demais, enfermagem tem que usar demais laser. Você salva uma vida. Porque você sabe que o paciente com escara vai infeccionar, vai ter infecção sistêmica. E a gente precisa cuidar dele. Laser é cicatrizador. Eu sou obrigado a usar laser, tá? Então, a gente precisa ter essa aplicabilidade para a gente poder fazer tratamento para eles. Gente, paciente que fez cirurgia, retirou câncer de mama, fez rádio, pode fazer ILIB? Vamos conversar sobre isso amanhã, tá? Amanhã a gente conversa sobre ILIB bastante. Como usar o laser na neuralgia do trigêmeo? O laser infravermelho, vamos lá, nervo trigêmeo. A gente tem as ramificações principais dele, tá? O que a gente vai fazer na nevralgia ou na neuralgia do trigêmeo? A gente vai biomodular uma resposta que está exacerbada, o impulso elétrico que está desordenadamente indo para o cérebro, tá? O que o laser vai fazer? Ele vai atuar na membrana plasmática das células neurais sensitivas, fazendo com que elas se comuniquem e elas mandem essa energia ao longo do nervo como um todo para ele se reparar. Imagina que eu estou em curto-circuito mandando um sinal errado. Conforme a gente vai aplicando o laser, né? E aí com neuralgia a gente vai fazer laser infravermelho todos os dias, tudo bonitinho. Por mais que eu possa ter um problema mais central, essa energia consegue caminhar e resolver e dessensibilizar, tá bom? Então a gente consegue ter uma noção muito grande disso, tá? De que assim, a gente consegue com o infravermelho ir muito longe nas nevralgias, nas parestesias, herpes zoster, a gente consegue melhorar muito bem isso. O que eu acho do ILIB na área da estética? Eu acho que ILIB é estético, no primeiro lugar. Ele tem um apelo estético muito grande, porque ele é detox, né? Ele é antioxidante. E na estética a gente tem que usar antioxidação. Eu não posso trabalhar sem antioxidação na estética, tá? Principalmente pacientes fumantes e tal, que querem melhorar mais, eu preciso tirar isso. Então, a gente usa o ILIB pra caramba. Meu pai tem 90 anos, já fez várias cirurgias, atualmente fez 3 cirurgias de câncer de bexiga. Graças a Deus está bem tudo removido. Não pode fazer ILIB, tá, doutora? Por quê? Amanhã eu vou explicar com mais cuidado para vocês, pra gente poder se divertir um pouco mais amanhã. Mas o paciente com câncer, vamos entender que o paciente com câncer ele não entra em cura, né? Ele entra em remissão. E o que acontece? Se eu pego o meu sangue e aumento a oferta de oxigênio para os tecidos, e eu tenho uma célula que sobrou daquele câncer, eu vou entregar mais energia para ela. Então, teoricamente, hoje, a gente tem 2 grupos, grandes grupos de ILIB no Brasil e no mundo. Um grupo que fala o seguinte, se não tem trabalho feito, eu vou fazer o tratamento. Porque se ninguém falou que não é para fazer, eu vou fazer. E tem outro grupo que fala, gente, se ninguém pesquisou nada, eu não vou fazer no meu paciente enquanto ninguém tiver publicado o que acontece. Beleza? Eu, Matheus, sou desse segundo grupo. Se não tem publicação, eu não faço. Tá? Por quê? Porque a gente ainda tem uma falta de trabalhos científicos mostrando que eu não vou ter uma complicação desses pacientes com câncer se eu fizer ILIB neles, tá bom? Então, assim, é um assunto bem sério, a gente vai conversar amanhã pra gente poder evoluir. Laser para capsulite adesiva vai ajudar na dor, tá? Vai ajudar muito na dor. Então a gente precisa ter essa noção de que eu posso tirar dor. O laser muitas das vezes ele não vai ser o principal, ele vai ser um coadjuvante do tratamento, mas vai ajudar a gente pra caramba nesses cuidados, tá bom? Azul de metileno temos 2 concentrações que a gente trabalha, 0,05 e 0,01%. Não vamos pirar, é bastante coisa pra gente conversar, tá? Mas vem comigo que a gente vai aprendendo, tá? Os pacientes são muito imediatistas, principalmente os pacientes de Hoff. Como você contorna isso para oferecer um tratamento estético com laser antes do invasivo? Sensacional essa pergunta, porque nossos pacientes querem tudo para ontem. Tem vezes que eu tenho que negociar, tem vezes que eu tenho que falar, olha, vai ficar 50% bom se fizer assim, eu não faço assim, eu só faço assado, eu faço esse junto com aquele. Tem várias formas, e aí na precificação a gente pode falar disso, tá? Então assim, pessoal, tá acabando o tempo, agora que eu vi, vai acabar aqui.